Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido mestre e irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, dando início a mais um ciclo, a mais um ano, dando início a mais um livro nesses nossos estudos. Então pedimos a Jesus, pedimos ao nosso anjo de guarda que nos intua nesse momento, que nos ajude à compreensão do texto trazido por nosso irmão Camilo, há tanto tempo atrás, por intermédio da mediunidade da nossa irmã Ivone. Agradecemos a esses irmãos que trouxeram muitas informações, muitos esclarecimentos que são úteis a todos nós. Então vamos juntos estudar, compreender. Então, para iniciar mais um livro, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. Para iniciarmos mais o estudo, a Ângela abriu o Evangelho no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a beneficência. A beneficência. Muito bem. Capítulo 13. Então, hoje a gente vai iniciar um novo livro que chama Memórias de um Suicida. A gente sabe que a vida não se encerra na matéria. Nós estamos vestindo, né, esse corpo de carne, e que após a morte desse corpo, a gente continua vivo. Na verdade, a nossa vida é eterna. Desde o momento que a gente foi criado, que a gente começou a nossa evolução, a gente tem vida eterna. Ora, a gente veste o corpo material, ora, a gente está no mundo espiritual. E tudo que a gente faz, a gente traz consequências. Então, a gente é responsável por todas as nossas ações. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer, porque tudo que eu estou fazendo vai trazer reflexos para mim. Então, se eu quero ter um futuro, né, agradável, eu tenho que ter um comportamento, eu tenho que ter ações corretas agora. Se eu fizer besteira agora, eu vou colher essas besteiras. Então, se eu bagunçar a minha casa nesse momento, a minha casa, eu vou viver numa casa bagunçada. Se eu organizar a minha casa agora, eu vou ter as coisas organizadas. E com as coisas organizadas, eu vou conseguir achar o que eu preciso, né? Então, tudo que eu faço tem responsabilidade. E uma coisa muito, muito, muito grave é quando a pessoa comete um suicídio. Então, por diversos fatores que a gente vai ver no livro, a gente vai ver exemplos de vários suicidas, né? E vai ver o sofrimento que cada um desses suicidas passou após a morte. Então, a gente passa na nossa encarnação problemas diversos, dificuldades variadas, e cada um de nós aqui está passando por desafios diferentes.
E às vezes a pessoa está tão desesperada, está tão triste, está com depressão tão profunda, que acaba se suicidando. E sempre que a pessoa se suicida, ela vai chegar no mundo espiritual numa situação de sofrimento muito, muito, muito mais intensa do que ela achava que estava passando aqui encarnada. Então, se você quer não sofrer mais, jamais faça suicídio, porque isso vai agravar os seus problemas. E a gente vai ver as consequências de alguns casos de suicídios nesse livro. Ok? Então, depois eu passo para vocês, quem quiser, tem várias versões em PDF do Memórias de um Suicida na internet, mas eu posso passar no grupo, né? A gente tem um grupo no Zap, que desse grupo de estudos, que a gente troca as informações, a gente coloca as gravações, né? Então, toda reunião eu estou gravando, postando no YouTube, né? E eu estou mandando um link para vocês. Eu mando um link nesse grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo e gostaria de ser incluído no grupo, é só avisar a gente, né, que a gente inclui nesse grupo, que é onde tem basicamente essas trocas de informações e os links das gravações dessas próprias reuniões. Tá ok? Qualquer coisa, depois conversa com alguém aqui, me passa os dados que eu incluo no grupo, quem não está e que gostaria de ser incluído. Eu vou querer. Oi? Eu vou querer, sim. Vai querer? Então, depois você me passa os seus dados que eu incluo, tá ok? Tá bom. Coloca o telefone e o zap dela pelo chat, que eu anoto aqui. Tá bom. Pode ser como você quiser, no privado, uma coisa assim. Passa para a Ângela, que a Ângela depois me passa. A Juliana, se quiser também, Juliana e Camila, que não estão, né? Isso, quem quiser, só passar para a Ângela é minha secretária, e ela me passa. Luiz Stefano, por favor, feche o seu microfone. Tá. Antes de eu fechar, só queria fazer um comentário. Não sei quem escolheu esse livro, porque semana passada eu estava viajando, eu não consegui participar da reunião. Então, quem escolheu, se foi o grupo, acho que foram muito felizes, porque esse livro é fantástico. Eu tive a oportunidade de ler esse livro alguns anos atrás, e realmente ele tem um conteúdo fora de série. Nossa, você acaba se inteirando muito com ele, né, nesses personagens, que são 5, se não me engano, personagens que narram toda a história deles. É fantástico. Eu acho que, tanto para mim que eu já li, eu vou reler novamente, vou ficar muito atento ainda a esse livro, porque ele é muito bom. Legal. Muito bom. A Ângela costuma ler os livros, mas ela falou, se quiser que alguém gostaria de ler, alguém gostaria de revisar a leitura, fiquem à vontade. Aí, se o pessoal preferir, ela pode ler, mas se alguém quiser também ler, tá ok? Alguém gostaria de ler na noite de hoje? Carlinha. Então, eu tenho medo desse livro aí, que eu já falei para o Lourenço. Então, eu não vou ler isso, não. Não hoje. 12 anos de idade. Então, é por isso, viu? Estou 12 anos e não tô... Por que você está mal, Ângela? Não! É que só eu que leio, hein? Aí eu fico pensando assim, eu falei, de repente, a Carlinha tem vontade de ler, ou outra pessoa tem vontade de ler, e eu fico sendo a leitora principal, né? Então fica chato, né? Por isso que eu estou perguntando. Mas eu continuo, sem problema.
Lê aí Ok. esse livro aí, Deus o livre. Ok, mas fiquem tranquilos que... Oi, Roberto. Boa noite. Então, eu vou aqui colocar e a Ângela vai lendo aí, a gente vai comentando algumas coisinhas. Então, aí, o livro é Memórias de um Suicida, né? A médium que escreveu foi Ivone Pereira. A gente vai ver também que ela já desencarnou, né? Ela é uma médium importante dentro do espiritismo. Ela tem muitos livros, vários livros bem interessantes, né? Muito bem escritos. É uma médium que é confiável. Toda vez que a gente lê um livro espírita, a gente tem que ver qual que é a responsabilidade do médium em cima disso. Então, os livros do Chico são muito... A gente sempre recomenda. Os livros do Divaldo sempre recomenda, Divaldo Pereira Franco. E os livros da Ivone também são livros que a gente recomenda, porque a médium é dentro dos padrões muito excelente. O livro do Camilo, o espírito que escreve, é o Camilo Cândido Botelho. Ele foi um escritor português famoso, né? Que cometeu suicídio, a gente vai ver. E ele, quando ele escreve esse livro pela mediunidade da Ivone, ele, um pouco de vergonha de ter cometido suicídio, ele esconde o nome dele. Ele não se revela como Camilo Cândido Botelho, né? Ele tem uma certa fama, tal, e tem uma certa vergonha e esconde o nome dele. O livro é escrito, né, psicografado pela Ivone, e ele não é publicado logo em seguida. Ele é publicado anos depois. Ele é guardado, ele é psicografado, ele é guardado porque as pessoas ainda não estão prontas para receber um livro como esse, e ele é publicado anos depois. Anos depois, quando é publicado, o Camilo, ele reencarna. Então, no ano da publicação, ele está encarnado. Aí, o Camilo deixa a revisão do livro para fazer o Leon Denis. Então, Leon Denis é outra pessoa que é importante dentro do espiritismo, né? E quem fez a revisão desse livro é o Leon Denis. E quando ele faz a revisão, ele conversa com o Camilo Castelo Branco, ou seja, anos depois da escrita, e o Camilo falou, revela meu nome, coloca o meu nome no livro, pode revelar que fui eu mesmo que cometi o suicídio, né? Não precisa esconder o meu nome, não. Pode revelar. Aí, quando foi publicado, né? Aí, a partir de, não sei se foi na primeira ou na segunda edição, já está com o nome do Camilo Cândido Botelho, que é famoso, né? Porque ele já entende e tal, e ele acaba revelando isso. Ok? Inclusive, a Ivone Pereira, ela se compromete a escrever esse livro porque em outras encarnações ela cometeu suicídio, né? Então, ela cometeu suicídio em outras encarnações, ela percebeu, né, o erro que ela cometeu, e uma das formas dela reparar e tentar ajudar pessoas a não cometer o suicídio, ela escreve esse livro, ou seja, ela é o médium de um outro suicida. Então, a Ivone fez suicídio em outras vidas, o Camilo é um suicida que escreveu. Então, são duas pessoas, né, que
cometeria suicídio. A Ivone, nessa última vida, era uma pessoa muito mais equilibrada, tal, ela cometeu suicídio, ela aprendeu com os erros, e nessa última vida ela foi uma médium excelente, excelente. Os livros dela a gente pode tranquilamente confiar. Tá ok? Então, hoje a gente vai começar com a introdução do livro. Passamos a palavra para a leitora oficial. Introdução. Devo essas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solicitude desse inumerável representante da doutrina dos espíritos, que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou a Terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir uma vez passado ele para o plano invisível e, caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse, e se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vim obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espíritas de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência engolfada, ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência progressa. E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o meu caso, fala-me mais ternamente ainda no segredo do recinto humilino, onde essas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicida com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou e, principalmente, pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima
somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Chamar-lhes-emos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contraindo, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas e espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito, Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me, então, a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa aos casos de suicídio e suas tristes consequências do além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alcançava ao convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar maior facilidade, eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar e descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas, observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesses notícia através de simples narrativas. Se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a figuração do exposto se definia imediatamente, à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das jesuítas e não psicografamente. Da psicografia, os espíritos me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio que os espíritos que me advieram
as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a afeição romântica, nem as conclusões doutrinárias, que depois, para eles, criou o seu compilador, por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não fez, porque teria certamente capacidade para tanto. Pois teria capacidade para tanto. Responderei que... Então, só uma pausa aí. Então, ele está fazendo essa introdução, né? A gente sabe que antes da gente reencarnar, a gente faz uma reflexão sobre nossas vidas anteriores. Em função dessa reflexão das vidas anteriores, a gente faz uma programação da próxima encarnação. Então, cada um de nós aqui fez isso. Então, a gente, antes de reencarnar, a gente refletiu sobre o que a gente fez, os nossos acertos, os nossos equívocos, e, juntamente com espíritos nobres, nosso anjo de guarda, espíritos amigos, a gente fez uma programação de como seria a nossa vida. Uma programação em linhas gerais. Tá, okay? As linhas básicas, os grandes acontecimentos, tal, a gente procura programar, né? Uma das coisas que a gente programa é, por exemplo, se vai vir ou não com mediunidade. A Ivone Pereira, por exemplo, ela vem com uma mediunidade fantástica de poder ver, escutar, psicografar, a conversar, se comunicar com o mundo espiritual, com os espíritos. A gente sabe que os nossos pensamentos criam imagens. Então, ela estava dizendo que o livro não foi só ditado para ela. Então, você simplesmente pode, um médium, né, simplesmente escutar os textos, né, como um ditado, e ele começar a escrever. Ela está dizendo que o livro, né, que ela tinha imagens formadas. Então, ela tinha como ela enxergava, como se estivesse vendo, estivesse vivendo aquilo. Porque as imagens do escritor, desse Camilo, né, que foi um escritor conhecido, um escritor importante da literatura portuguesa, né, passava para ela. Além dessa comunicação com esse espírito Camilo, ela teve contato, ela teve comunicações com vários espíritos de vários suicidas, né? E então ela foi tendo experiências e relatos de vários suicidas. Então, quando ela programou a reencarnação, ela falou, ela fez a reflexão: eu fui suicida. Então, e eu sei tudo que eu sofri e não quero mais sofrer. E essas experiências que eu tive como suicida, que foram amargas, eu quero passar para frente. Então ela programou na vida: eu vou vir com a mediunidade. E através da minha mediunidade, uma das coisas que eu vou fazer é mostrar as consequências do suicídio para os encarnados. Então, quando ela faz isso, ela naturalmente se simpatiza, se afiniza com espíritos que passaram pelo suicídio,
né? Que sofreram alguns anos após o suicídio e que estariam mais equilibrados, já estariam mais equilibrados, prontos para relatar as experiências. Logicamente que quando a pessoa se suicida e está no vale dos suicidas, não tem condições de relatar nada. Então imagina a gente que conhece alguém que se suicidou. O que a gente pode fazer? Rezar muito. Rezar muito para que aquela pessoa que cometeu o suicídio seja amparada, seja esclarecida, seja auxiliada. É isso que a gente pode fazer. Se a pessoa que cometeu suicídio é próximo da gente, a gente esperar que aquele suicida dê uma comunicação para a gente ficar mais tranquilo, não funciona. Porque as pessoas que cometeram suicídio, durante algum tempo, e normalmente alguns anos, ficam sofrendo perturbações intensas. Então, essas pessoas não têm condições de passar uma comunicação, né? Então, o que a gente pode fazer é simplesmente, vamos rezar muito para essa pessoa. O Divaldo, por exemplo, ele viu no jornal, né, o nome de uma pessoa, de um senhor que tinha cometido suicídio. Ele não conhecia essa pessoa, né? Mas ele viu lá um nome, fulano de tal cometeu suicídio. Ele anotou o nome desse senhor no caderno de preces dele pessoal e rezava sempre, não sei se todo dia, semanalmente, para esse senhor que cometeu suicídio. Anos depois, aparece um espírito no quarto dele, falando: Divaldo, eu venho te agradecer. Aí o Divaldo falou: por quê? Eu não te conheço. Aí ele falou: eu sou fulano de tal, que você reza com frequência pela minha melhora. As suas orações foram de grande valia para a minha recuperação. Então, ele não conhecia a pessoa. Ele simplesmente falou: eu estou rezando para fulano de tal que possa receber bons fluidos, boas vibrações, boas energias, e fez isso com anos a fio, rezando por ele, por aquele suicida que ele não sabia quem era. E depois de anos, o espírito veio de volta agradecer as orações que ele tinha feito. Então, se a gente conhece alguém que cometeu suicídio, não chame a pessoa. Reze por ele, para que essa pessoa seja amparada, que ela seja ajudada, que essas nossas orações vão chegar nessa pessoa e vão ajudar ele a passar por esse sofrimento. Responderei que até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, ignoro tanto como qualquer outra pessoa. Jamais perquiria, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, aos quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não
não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que, ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados esses voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Os mais significantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestiário feminino, o estrelajar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez, em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo, pois foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que as profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. No Apocalipse, versículos 10 e 11 e seguintes, do 1º capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, etc., etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo, assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos, para que não se torne causa de admiração que vimos expondo e no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese,
existe esse tópico, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista, pelas dificuldades com que lutei a fim de compor esse volume, ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que, em sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador. Teve, sem dúvida, o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos, outros, de valor incontestável, os quais rompiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me, durante muito tempo, levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que essas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome Sacrossanto do Altíssimo. Ivone do Amaral Pereira. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. Então, a Ivone, né? Toda vez que a gente... Então, ela tem esse intercâmbio mediúnico, né? E o intercâmbio mediúnico, como ela descreve, foi semelhante ao que João Evangelista, né? Quando escreveu o Apocalipse, fez, né? Então, João Evangelista foi um médium. E através da mediunidade de João Evangelista, o discípulo amado, que foi o apóstolo o último dos 12 que desencarnou, né? Foi o que ficou mais velhinho, e também ele era um dos mais novos quando conheceu Jesus, né? Encarnado. Ele era levado em espírito e ele enxergava as imagens, ele vivia tudo aquilo que ele escreveu, né? Então não foi relatado para ele, ele estava vendo e através do que ele via, ele relatou. Então, por exemplo, ele relata aviões, né, jogando bombas sobre a Terra. Então tem um avião, tal, tá lá, e vai jogando bombas e vai destruindo a Terra. Se você for ler os relatos de João, ele descreve o avião conforme ele entende. Então, ele não sabe o que é um avião. Então, ele vê o avião e ele descreve segundo o que ele está acostumado, né? Então, ele enxerga, ele vive aquilo, e dentro do conhecimento que ele tem, ele vai descrevendo as cenas. Então, ele não pode descrever, eu vi um avião. Eu nem sei o que é avião. Né? Então, ele vive aquela cena e descreve. Então, o Apocalipse como está no início do Apocalipse, é o Apocalipse de Jesus
né? O Apocalipse transmitido por Jesus, o Espírito Jesus, para nós, através da mediunidade de João Evangelista. Esse livro é o relato da experiência de Camilo, um escritor português, através da mediunidade da Ivone. A Ivone, ela tem o conhecimento dela, de muitas vidas, mas nessa última encarnação, ela não tem um conhecimento literário, né, para escrever livros e livros e livros, como ela escreveu. Né? Ela acaba... O Camilo, sim, é um escritor conhecido, que tem uma obra literária, né, boa em Portugal. E acaba escrevendo através da Ivone. Assim como o Camilo, o Vitor Hugo, o Bezerra de Menezes, outros espíritos escrevem através da Ivone. Assim como o Francisco Cândido Xavier, ele, nessa vida, tinha uma cultura literária muito simples e escreve poemas, poesias, obras lindíssimas. Ou seja, ele foi um intermediário para escrever aquelas obras, né, que nessa vida ele não tinha condições, né, de formação para poder escrever aquilo. Ele era um intermediário, era um médium, assim como a Ivone. Essa obra ela escreveu, né, e ela falou, não tem condições de avaliar essa obra. Então, por algum tempo, alguns anos, ela escreveu e ela guardou esse manuscrito. Diferente, por exemplo, de alguns médiuns que escreve e publica, né? E o Divaldo alerta, né, para essa enxurrada de livros mediúnicos, que nem todo livro escrito através da mediunidade está dentro da doutrina espírita. Porque, às vezes, o médium ainda não está preparado, não está treinado o suficiente para transmitir uma comunicação. Então, imagina o seguinte, tanto o Chico e o Divaldo, que são médiums excelentes, antes deles publicarem o primeiro livro, eles escreveram, treinaram a mediunidade durante muito tempo. Muitas mensagens foram escritas através do Divaldo e o do Chico. E em ambos os casos, né, os mentores, a Joana de Ângeles, o Emmanuel, após muitas psicografias, os dois falaram, Chico, queima tudo que você escreveu. Divaldo, pode queimar tudo que você escreveu. E os dois falaram, como assim? Tem muita coisa boa aqui escrita. Até agora, vocês estavam treinando. A partir de agora, vocês vão escrever, vocês estão prontos para escrever, né? E publicar, e transmitir. Porque até agora vocês estavam treinando a mediunidade de vocês. Né? A Ivone também passou por essas etapas e escreveu esse livro e estava pronta para poder escrever. Ela guardou o livro durante algum tempo, até que ela se sentiu bem, foi feita uma revisão por Leon Denis, e o livro foi publicado. E é um livro que a gente, né, confia, né, que a comunidade espírita confia. Ok? Alguma pergunta? Se não, vamos para o prefácio da segunda edição, por Leon Denis. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra, que há alguns anos me fora confiada, para exame e compilação,
em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre um instrumento mediúnico ao meu dispor. Fido, todavia, algo extemporaneamente, já que não me fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. E a revisão se impunha tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito que atividades do grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam quais catadupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incubaram da espinhosa tarefa. Incubaram, é isso mesmo, né? Da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se procurando esclarecer o público por lhe facilitar o entendimento de fatos espirituais, nem sempre conservei a leitura literária dos originais que tinha sobre os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Que medites sobre essas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitre contra o impulso generoso de exaltar o seu coração em prece piedosa, por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Leon Denis. Belo Horizonte, 4 de abril de 1957. Então, o livro foi escrito por Camilo Botelho. Esse livro ficou guardado durante alguns anos, né? E ele foi revisado pelo Leon Denis. Leon Denis é uma figura importante dentro da doutrina espírita. Ele, enquanto encarnado, Leon Denis, já escreveu alguns livros muito interessantes sobre o espiritismo, né? Então ele já é reconhecido, ele já encarnado já escrevia sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, sobre a ciência espírita, então ele é bem conhecido. Agora, desencarnado, ele tem uma visão ainda muito mais ampla, muito mais clara sobre a doutrina, e ele continua trabalhando na divulgação da doutrina. Esse escrito por Camilo Botelho,
tem informações muito importantes para nós. Então, ele tinha que ser transmitido da melhor maneira possível. Então, o Camilo escreveu o livro, né? E devido, não sei, talvez algum de como estava o Camilo e da mediunidade da Ivone, que estava ainda se desenvolvendo, né? Talvez a forma escrita com que tinha sido escrito o livro tivesse não tão bem. Precisasse de algumas revisões de escritas. E Leon Denis e a Ivone, anos depois, ou seja, com a mediunidade já mais desenvolvida, foi feita essa revisão. Então, aí ele falou, eu fiz a revisão e eu não alterei os textos, eu não alterei as informações, eu simplesmente deixei mais claro, mais fiel aos acontecimentos. Eu só fiz uma revisão do texto, mas tudo que o Camilo escreveu está aí. Mas eu fiz uma pequena revisão ali e tal, a pedido do próprio Camilo. Então, o próprio Camilo, né, ele solicitou para Leon Denis fazer essa revisão. A gente vai ver ao longo do livro que o Camilo, que é um suicida, né, ele vai passar pelo Vale dos Suicidas, ele vai passar pelo sofrimento, passa alguns anos nesse Vale dos Suicidas, aí ele é resgatado. Depois do resgate, ele vai se estudando, se preparando, porque ele sabe que ele precisa voltar para a encarnação, ele precisa reencarnar. E no momento da publicação do livro, da revisão do livro, ele já está em fase de voltar para a Terra. Ele está em fase de voltar à encarnação. Então ele pede para Leon Denis para fazer essa revisão. Né? Então as coisas são monitoradas, né? E para que a informação chegue da forma melhor possível. Por exemplo, André Luiz, que o nome dele na Terra não é André Luiz. Ele acabou trocando o nome do nome dele para André Luiz, porque no momento da divulgação do livro Nosso Lar, a família dele, a esposa, os filhos, estavam ainda encarnados. E isso poderia constranger, causar algum problema para a família, Então, para não gerar problemas para a obra e nem para a família, ele acabou trocando o nome, né? O nome dele, que era um médico do Rio de Janeiro, para André Luiz, um pseudônimo. Esse livro que ele escreveu no mundo espiritual foi lido por Emmanuel, o mentor do Chico. Então, Emmanuel, quando leu o livro, ele pode ter dado aos pitacos dele alguma sugestão, alguma revisão. E Emmanuel fala, esse livro é muito bom. Essas informações das suas experiências são muito importantes para os encarnados. Aí sim, Emmanuel traz o André Luiz para o Chico e fala, esse espírito, André Luiz, tem informações, conhecimentos muito importantes. Então, Emmanuel faz esse intercâmbio para que as experiências do André Luiz cheguem até nós. A doutrina espírita, a mesma coisa. Então, a doutrina espírita foi trazida por muitos espíritos, centenas de espíritos, através da mediunidade de muitos médiuns. Então, a gente vai ver no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, e na Gênesis, no Céu e Inferno,
centenas de espíritos que escreveram, né, as obras. E isso não foi escrito por apenas um médium ou dois, foi um monte de médiums. Kardec, Allan Kardec, que também é um pseudônimo, né? Então, o Kardec, uma pessoa que nasceu na França, ele, como Léon Denisart, Rivail, ele já tinha vários livros escritos de literatura francesa, de matemática, de ciências, e que ele era um professor, ele é um pedagogo. Ele escreveu vários livros publicados, e na hora de publicar os livros da doutrina, ele usou um pseudônimo, Allan Kardec. Os livros da doutrina espírita, eles foram também revisados. Então, Kardec organizou todas essas informações, mas ele tinha um espírito chamado Espírito da Verdade, que fez essas revisões dentro dos livros da codificação. Então, os livros da doutrina espírita, o Pentateuco, os 5 livros da codificação, foram revisados pelo Espírito da Verdade, para que não tivesse erros, para que a informação chegasse de forma, né, correta para nós. Inclusive, tem uma experiência que é relatado na biografia de Kardec, relatado nos filmes de Kardec, que Kardec está lá revisando um certo texto, e quando chegava numa certa página da escrita, ele escutava pancadas na casa dele. Aí ele olhava para um lado, para o outro, não via nada, e voltava a fazer a revisão, né? A compilar do livro dos Espíritos, eu acho. E foi quando ele chegava num certo momento de um certo parágrafo, uma certa página, ele ouvia de novo uma certa pancada. Isso aconteceu várias vezes. Na próxima oportunidade que ele teve de conversar, né, com o Espírito da Verdade, ele perguntou, mas por que tem tanta pancada na minha casa? Ele falou, porque naquele trecho que você estava lendo, né, naquele trecho que você estava lendo, tem um erro grave que você precisa corrigir. Aí Kardec perguntou, qual o erro? Leia e corrija. Mas qual o erro? Você tem capacidade suficiente para encontrar o erro. Eu já estou falando para você que está errado. Leia lá que você vai perceber. Aí, falei, Kardec, ele falou, ok. Aí ele foi lá, naquele texto que ele estava lendo, ele leu com mais atenção do que ele estava fazendo, né? Foi lendo, falando, nossa, que absurdo! Ele percebeu o erro que estava ali no texto e corrigiu. Aí que ele corrigiu, ele falou, ok, é isso mesmo, você tem o erro grave e se percebeu. Porque às vezes a gente está lendo um texto, lendo, escreve um texto e vai ler. Às vezes escreve alguma coisa e passa 2, 3, 4, 5 vezes no texto e não percebe o erro. Aí a gente pede para outra pessoa, Ângela, eu escrevi esse texto, dá uma lida. Aí a Ângela vai ler, tal, numa lida, mas isso aqui está errado. Nossa, como eu não percebi esse erro? Às vezes é tão automático que a gente não percebe, né? E por isso que tem essas revisões. E Leon Denis, né, essa obra tão importante, né, precisava estar correta. Então foi feita uma revisão por um espírito de grande conhecimento e que a gente já conhece de longa data de outras obras muito interessantes da doutrina. Perguntas? Dúvidas?
Comentários? Eu queria fazer um comentário. Eu assisti esse filme, O Nosso Lar. Eu assisti, eu gostei bastante, minha mãe também, porque a gente veio de uma visão da Igreja Católica que a gente é como se visse só uma parte, e assistindo o filme explicou muita coisa. E aí eu lembrei do nome desse senhor aí, que ele era médico e tudo mais, e que na vida dele, dentro da construção da vida dele como pessoa, ele tinha vários pecadinhos que ele ia cometendo que sem ele saber. E quando chegou no final, que ele foi que ele desencarnou, né? Ele foi pro limbo. É limbo, né, que fala? Eu não sei dizer Umbral. certo. Umbral. E ele não tinha se tocado que o fato dele fumar e ele não tomar conta da saúde dele, ele ir deixando o corpo dele defiando, era uma forma de suicídio. E eu achei, tipo, muito explicativa essa parte. Não, a gente não tem noção que o nosso corpo é um templo, né? O que eu entendo que é um templo, e para Deus habitar nele, como a gente também, ele tem que estar saudável, né? Sim. E eu achei bastante interessante, isso aí, e até minha mãe também, ela achou bastante legal. E isso porque ela tem uma visão de igreja, tipo, totalmente diferente. Duas pessoas que eu falei, que são de igrejas evangélicas e tudo mais, que não tem essa base, né? Para eles é uma outra vertente, né? Eles acharam muito explicativo esse filme, e eu achei bastante interessante. Um dos motivos que hoje eu estou aqui escutando a aula com vocês. Então, eu achei bastante legal isso aí. E eu queria saber se o filme em questão, não sei se vocês assistiram, ele é fiel ao livro, se foi feito com base no livro, ou se colocaram uma coisinha a mais ou a menos. O que vocês acharam, assim, em cima disso? Porque foi a visão que eu tive primeiro, né, disso tudo, né? Sim, o filme, ele é muito bom, né? Ele é fiel ao livro, né? Mas se você tiver a oportunidade de ler o livro, leia, porque no tempo de um filme, não é possível dar todos os detalhes de um livro. Isso não é o filme Nosso Lar. Qualquer filme, né? Sempre que a gente acaba lendo um livro e depois assiste o filme, por mais bem feito que é o filme sobre aquele livro, a gente sente, né? Podia ter falado disso, podia ter falado daquilo outro, podia ter dado aquele... Então, quando você faz um filme, você tem que escolher algumas cenas, escolher algumas histórias, porque não dá para um filme de 2 horas, 3 horas, relatar todo o livro. Mas o filme é muito bom, né? Mas, tendo a chance, leia o livro, que ele é mais completo ainda. Vou procurar, sim. E realmente, né? Essa história de que ele chega no mundo espiritual como suicida, suicida, é uma coisa que a gente, né? Ele realmente não cometeu um suicídio, né? Ele não se matou assim, de maneira voluntária, tal, mas ele realmente teve atitudes que abreviou a vida dele de anos, né? Fumando, bebendo, dormindo mal, tendo várias atitudes que realmente fizeram que a vida dele fosse encurtada. Por isso que ele acabou sendo chamado de suicida, né? Eu suicida? Eu não me matei. Mas realmente ele encurtou a vida de vários anos pelas atitudes que o André Luiz teve durante a vida. A gente percebe que ele teve essas atitudes, ele, num certo momento, como a gente faz, a gente recusa, não, vocês estão enganados, eu não sou suicida, não. Mas depois ele percebeu, né? Aí ele procurou se modificar, procurou aprender, e ele realmente, né, foi aprendendo ao longo dos anos. E essa experiência do aprendizado dele, ele relatou na série de livros que ele escreveu.
Então, são livros muito interessantes, né? O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários, Mecanismo da Mediunidade, é um livro que foi crescendo, mostrando as próprias experiências dele, né? Da evolução espiritual que ele teve, né? Então é muito legal essa série de André Luiz. Mais comentários? Então, esse livro, a gente está começando, viu a introdução dele, né? Então, é realmente escrito, né, para as experiências. A gente vai ver no próximo capítulo, que é o Vale dos Suicidas, que são informações de sofrimento dele, né? A gente vai ver quando a gente desencarna, a gente aqui na Terra, a gente está misturado. Então, na mesma família tem, às vezes, pessoas de várias formas de pensamento, de atitudes. Quando a gente desencarna, a gente naturalmente é atraído para lugares, para pessoas que pensam como nós. Então, a gente vai desencarnar e a gente vai naturalmente para um lugar que tem os nossos pensamentos, nossas atitudes. Então, as pessoas que cometeram suicídio têm um grau de desequilíbrio, um grau de sofrimento, que também são naturalmente atraídos uns para os outros. E isso faz com que, numa certa região, essa atração deles faz com que tenha uma região chamada Vale dos Suicidas. Na verdade, é simplesmente atração natural. Assim como pessoas com uma certa vibração estão indo para o nosso lar. Assim como, naturalmente, André Luiz foi para o umbral. Como a mãe de André Luiz, como relata no livro, foi para uma colônia mais elevada. Como o pai de André Luiz foi atraído por uma região mais atrasada que o próprio André Luiz. Então, André Luiz estava no umbral. O pai dele foi uma região pior que ele. Então, cada uma dessas espíritos, cada uma dessas pessoas foi atraído naturalmente pelo tipo de pensamento, pelo tipo de vibração que eles tinham. Então, se a gente quiser, por exemplo, ir para uma região boa, né, nós temos que cultivar bons pensamentos, boas atitudes, né? E a gente vai para essa região que a gente pensa. Então, eu vibro nessa pensamento, nessa energia, nessa vibração, e eu vou desencarnar um dia, não sei quando, mas eu vou para essa região que o meu pensamento está sintonizado. Então, se eu tiver a minha sintonia com o umbral, eu vou desencarnar e vou direto para o umbral. Ah, mas você está tentando ensinar os outros, mas se eu ensino a fazer a coisa correta e não faço coisa correta, eu vou para o umbral. Ainda mais com mais razão, né? Porque eu sei qual é o correto e não faço. Né? Então eu tenho que saber o que é correto e praticar o correto para merecer ir para uma região melhorzinha. Então, é isso que acontece. E é isso que a gente vai, aos poucos, entender nesse livro. Então, cenas do próximo capítulo é uma cena mais chocante. Mas logo em seguida dessas cenas chocantes, por exemplo, desse Vale dos Suicidas, o livro é mais ameno. Então, o livro não é sofrimento, sofrimento, sofrimento. Tem a parte sofrida no início. Depois o relato o livro passa a ser mais tranquilo, como um livro de André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Qualquer livro espírita, ele vai falar de sofrimento. Mas ele não fala só do sofrimento. Ele fala sofrimento e as consequências, as coisas boas que vão surgir dessas experiências que a gente tem. E vai falar como que a gente melhora,
como a gente se torna uma pessoa boa. Se é para falar só de sofrimento, não é um livro espírita. O livro espírita fala de uma coisa ruim. Por exemplo, André Luiz passou pelo umbral. Depois ele foi para nosso lar e todas as consequências. O Memória do Suicida é exatamente como o nosso lar. O Camilo foi para o Vale dos Suicidas e depois ele vai relatando experiências pós o Vale dos Suicidas. Tá? Então não tem que ter temor, medo, tal, do Vale dos Suicidas. É a mesma coisa. André Luiz relatou o umbral. O Camilo vai relatar o Vale dos Suicidas. E após isso, André Luiz falou sobre nosso lar, algo muito melhor. E o Camilo também vai falar de regiões mais elevadas para onde ele foi depois do Vale dos Suicidas. Ok? Então, espero que ninguém desanime com esse primeiro choque, que é o Vale dos Suicidas. Ok? Perguntas, comentários? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião de hoje? Mais voluntários? Acho que é bom você escolher um. A Ana está doidinha para fazer a prece. Vai, Ana, pode fazer. Deus, nosso Pai misericordioso, Mestre Jesus, agradecemos por mais este encontro, por esse início de um estudo que trará a nós muito conhecimento, muito aprendizado. Agradecemos à equipe espiritual que nos acompanha, irmão Dito, irmã Maria, irmã Joana, aos nossos anjos guardiães que estão sempre presentes, nos dando a atenção necessária e nos protegendo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um ano que se inicia. Que sejamos fortes, corajosos, que sejamos pessoas que levam amor, paz, saúde e vibrações com muitas energias positivas por todo esse planeta. Dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Você captou meu pensamento, né? Roberto, quer falar alguma coisa? Não? Muito bem. Hoje não apareceu. Ok. Beleza. Então... Eu quero falar com a Juliana e a Camila. Eu já coloquei as duas no grupo. Depois vocês dão uma confirmada se está tudo certo, tá bem? Tá bom, obrigada. Obrigada. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Tchau, Tchau. Tchau. tchau.